Olá, gente querida! Hoje é 25 de agosto, quarta-feira da 21ª semana do Tempo Comum. Estamos juntos mais uma vez, em torno da Santa Palavra de Deus, nos alimentando deste pão vivo descido do céu. Nós nos alimentamos de toda palavra que sai da boca de Deus. É uma alegria imensa sempre compartilhar com você o Santo Evangelho a cada dia, pedindo a Deus a graça de que todos nós possamos crescer como discípulos, discípulas, crescer na escuta da palavra, na meditação da palavra de Deus, numa vida transformada e convertida pela palavra, mas ao mesmo tempo que os valores grandes da Santa Palavra de Deus possam direcionar as nossas decisões, as nossas opções. O texto do Santo Evangelho desse dia é de Mateus 23, de 27 a 32. Naquele tempo disse Jesus: Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas! Vós sois como sepulcros caiados. Por fora parecem belos, mas por dentro estão cheios de ossos de mortos e de toda podridão. Assim também vós, por fora, pareceis justos diante dos outros, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e de injustiça. Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas! Vós construís sepulcros para os profetas e enfeitais os túmulos dos justos. E dizeis: se tivéssemos vivido no tempo de nossos pais, não teríamos sido cúmplices da morte dos profetas. Com isso, confessais que sois filhos daqueles que mataram os profetas. Completai, pois, a medida de vossos pais. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, no capítulo 23 do Evangelho de Mateus, há 7 ais, 7 ameaças de Jesus contra os doutores da lei e os fariseus. Na terra de Jesus, no tempo dele, havia 4 grandes correntes teológicas, políticas, ideológicas. Eram elas os fariseus, os saduceus, os essênios e os zelotas. Os fariseus se caracterizavam, sobretudo, pelo cumprimento estrito da lei mosaica. E a grande maioria dos escribas, a grande maioria dos doutores da lei, fazia parte do grupo, do partido dos fariseus. O Evangelho de Mateus, como sabemos, foi escrito na Síria para comunidades cristãs provindas do judaísmo. Mateus, então, quer nos ajudar a compreender e ajudar os seus ouvintes do seu tempo a compreender que a perspectiva farisaica, a interpretação da lei mosaica que os fariseus oferecem, não é a única. Isto é, Jesus Cristo, e no tempo em que o Evangelho de Mateus foi escrito, no ano 80 aproximadamente, os cristãos daquela época tem também uma leitura sobre as profecias. E a postura, tanto de Jesus como das comunidades mateanas, o olhar destes 2 grupos, Jesus e os seus discípulos históricos dos anos 30, e depois as comunidades de Mateus dos anos 80, a perspectiva, o olhar desses 2 grupos em relação aos fariseus, aos doutores da lei, é bastante
crítica e substancialmente negativa. É bom não esquecer que no ano 70 aconteceu a destruição do templo, o incêndio de Jerusalém. Praticamente todas as outras correntes teológicas desapareceram e permaneceram praticamente somente os fariseus. Assim, a partir dos anos 70, o judaísmo oficial se torna basicamente o judaísmo farisaico. Jesus, no seu tempo, nos anos 30, e as comunidades mateanas nos anos 80, querem exatamente nos dizer que o olhar de interpretação da Sagrada Escritura do Antigo Testamento não é única a interpretação feita pelos fariseus. Jesus então apresenta 7 ais. O ai é um gênero literário, uma forma literária típica dos profetas. Denota ameaça por causa de um conteúdo muito concreto. O texto de hoje apresenta o 4º ai e o 5º ai. O 4º ai é sobre a hipocrisia. O 5º ai é sobre a violência. Ai de vós, mestres da lei, porque vocês são como sepulcros caiados. Então, túmulos pintados de branco, pintados de cal. Por fora parecem belos, limpinhos, mas por dentro estão cheios de ossos mortos e de todo tipo de podridão. Desta forma, Jesus está dizendo que os fariseus, os doutores da lei, estão cheios de hipocrisia. Vivem uma experiência de Deus, um relacionamento com Deus, baseado na exterioridade, baseado na hipocrisia, na falsidade, na aparência. E isso é um pecado bastante grave denunciado por Jesus. O 5º ai. Ai de vós, fariseus e doutores da lei, hipócritas, porque vocês constroem sepulcros para os profetas, enfeitam os túmulos dos justos, de certo modo comprovando que vocês são filhos daqueles que mataram os profetas. Então vocês enfeitam os túmulos dos profetas que foram mortos pelos pais. Testemunham, portanto, comprovam, portanto, que os pais deles foram violentos e se opuseram aos profetas. É muito interessante e não se faz muita menção, mas é fundamental compreender o versículo 32. Jesus diz: completai, pois, a medida de vossos pais. Compreendendo essa frase como um imperativo, completai vós a medida de vossos pais, isto é, se antigamente os vossos pais mataram os profetas e os justos de outrora, agora a geração do tempo de Jesus está muito próxima de matar o profeta, o Messias, o Filho de Deus. Essa geração das elites, dos dirigentes de Israel, dentro de poucos dias, matará Jesus Cristo na cruz. Nós estamos no capítulo 23 de Mateus. Daqui a pouco, depois do discurso escatológico, começará o processo, a morte e todo o sofrimento, a paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, fruto do ódio, do ciúme, da inveja destas elites judaicas do Sinédrio, composta de doutores da lei, sacerdotes e anciãos do povo. Numa palavra, sepulcros caiados e agentes da violência é exatamente uma palavra dura contra aqueles que bloqueiam a ação do reino de Deus, bloqueiam a justiça do reino pregada por Jesus no Evangelho de Mateus, cujo conteúdo fundamental é o amor a Deus e ao próximo, a gratidão
ao Deus da vida. Peçamos a Deus, nosso Senhor, a grande graça de superarmos todo tipo de hipocrisia, de falsidade, de comportamentos dúbios, comportamentos fingidos. Esse é um grande pecado no Evangelho de Mateus. E também que Deus nos dê a graça de superarmos todo tipo de inveja, de ciúme e, sobretudo, de violência que mata o irmão, que o destrói e o renega à indiferença. Um abraço a você. Até amanhã, se Deus nos permitir. Fique com Deus, com sua Mãe Maria Santíssima. Recorde que a palavra aquece o coração e a Eucaristia nos lança para a missão. Até amanhã. Um abraço. Eu os abençoo, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.